Olá, clube! Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o vídeo da finalização. Pode ser que esse vídeo fique dividido em duas partes, tá bom? Porque a finalização é sempre um processo mais demorado e que eu tenho que explicar de uma forma mais específica para vocês, então pode ser que demore um pouquinho e daí ele fique dividido em duas partes, né? Depois da confecção do corpinho, da colocação da sandália que você já acompanhou no vídeo anterior, nós temos esse resultado aqui. Então o próximo passo é então a colocação aqui da túnica. A túnica foi caseada pelo avesso e desvirada. Então eu desvirei e ela ficou com uma costura aqui parecendo costura feita à máquina, tá bom? Eu gosto bastante desse efeito, mas você é livre para casear da forma que você quiser, ou pelo avesso ou pelo direito, tá bom? Desvirei a túnica e apliquei aqui, sempre lembrando que os aviamentos eu aplico com a cola universal da Rende Cola. Colei esse aviamento aqui, deixei o acabamento aqui atrás. Se o seu aviamento ele desfia, você pode colocar um pinguinho de cola instantânea, tá bom? Para poder não desfiar. Daí colando aqui, fazendo acabamento, a gente vai vestir a túnica no corpo. Bom, antes de vestir o corpinho, eu vou passar um pouquinho de cola nessa região aqui. Pode ser tanto a cola universal como a cola de silicone líquida pra gente colar a túnica, tá bom? Então eu passei a cola, agora eu venho e vou inserir a túnica aqui no corpinho. Passo aqui, né, a mão para aderir. Vamos passar um cordão aqui em volta. Tô usando um cordão encerado preto. Coloco de frente para trás, dou a volta lá atrás. Eu vou fazer aqui na frente um nó, tá? Dou uma apertadinha, né? E vamos fazer o nó. Passar uma e duas vezes aqui por dentro da argolinha. Dou mais uma puxada para conferir se tá tudo certinho e dou o nó. Vou cortar o excesso. Então nessa região, né, onde eu amarrei o cordão encerado, eu venho aqui e dou uma puxadinha para ficar franzidinho, né? Porque quando a gente amarra, como a túnica é um pouquinho maior que a largura do corpo, então a gente consegue dar essa franzida aqui para ficar bem característico da túnica. Nossa, São Bento tá começando a tomar forma. Fiz esse detalhe aqui, amarrei na cintura. Então, eu vou falar para vocês da confecção aí dos detalhes que compõem então o hábito de São Bento. Nós temos aqui o escapulário. O molde do escapulário é dessa forma. Eu peguei duas partes e caseei pelo avesso aqui na alça, tá? Caseei pelo avesso. Então o direito do escapulário é esse. Aqui vocês estão vendo um aplique que na verdade é a malha cirrê, tá? A mesma malha cirrê que eu usei na auréola, eu coloquei aqui. Tá bom? Daí, o que eu fiz? Eu termocolei a malha cirrê com o termocolante, tá bom? Não tem feltro, aqui nesse aplique não tem feltro, tá? Eu apliquei a malha cirrê com o termocolante no feltro, então ele fica como se fosse uma pintura, como se fosse um decalque. Não tem volume, tá bom? Então eu gosto bastante desse efeito. O que eu gostaria de estar explicando para vocês a respeito desses detalhes? Eu sei que é difícil a gente conseguir um corte desse na mão. Não é impossível. Com muita calma e paciência a gente consegue. Usando a tesoura correta, você vai utilizar o termocolante e a malha cirrê, o lamê. Você pode também utilizar uma fita de cetim dourado. Qualquer coisa que possa você aplicar aí o termocolante, você pode fazer para substituir, no caso, a malha cirrê. Mas são coisas que são um pouco difíceis de serem cortadas à mão, mesmo utilizando o termocolante. Dá para fazer? Dá para fazer. Essa é uma peça de 30 centímetros, então desse tamanho de 30 centímetros eu sei que dá para você cortar. Vai exigir cuidado, vai exigir paciência, vai exigir uma tesoura correta, tudo isso. Sim, é claro. Na verdade, aqui parece ser um desenho só, mas são dois, tá bom? Um é esse de fora e o outro é esse de dentro. Então eu sobrepus um molde no outro e colei, porque não dá para você colar um e depois colar o outro. Tem que colocar os dois de uma vez só, para os dois serem termocolados de uma única vez. Então, desse tamanho aqui, eu acho que até é possível você conseguir cortar.
Talvez esse detalhe aqui no meio, que é um detalhe vazado, talvez você não consiga, mas dá para você fazer sem cortar esse detalhe aqui. É algo que é mais difícil, todo mundo tem acesso, eu fiz um corte a laser. Mas por que eu faço dessa forma? Porque eu tenho uma opção. Até quem tem Scancut, quem tem a Cricut Maker, consegue fazer esse recorte na máquina, nessas máquinas consegue, tá? Porque vai utilizar o termocolante, então é possível. Agora, quem não tem nenhuma dessas opções, você pode substituir, não precisa necessariamente fazer dessa forma. Então, para não ficar muito poluído aqui na frente de dourado, eu fiz então a termocolagem desse detalhe aqui e colei o aviamento por dentro do escapulário, para que fique ressaltado somente essa curvinha dourada aqui que esse detalhe tem, né? Que esse aviamento tem. Ele é dessa forma aqui. Então ele tem essa bordinha que tem essas curvinhas douradas, tá bom? Então assim fica mais limpo, né? Não fica tão poluído de dourado e a gente consegue delimitar então o desenho desse escapulário. Porque se a gente coloca o preto no preto, né, o escapulário ele vai sumir, dá a impressão que ele nem tá ali porque é fundo preto com escapulário preto. Então quando você coloca essa barrinha dourada aqui, veja que ele destaca, você consegue visualizar que lá embaixo tem a túnica e aqui é o escapulário. De qualquer forma, se eu não tivesse a opção de fazer esses dois detalhes aqui para colocar na frente, o que eu faria? Colocaria o aviamento para frente, então ficaria dessa forma. Veja que também fica muito bonito o resultado, entende? Então, quando a gente não tem alguns materiais, algumas formas de realizar aquele trabalho, a gente vai optar por outros. Não quer dizer que tá errado, não vai ficar feio, né? O artesanato, ele é dessa forma, ele é único. Então, o trabalho vai ficar único quando você usa materiais diferentes. Nem todo mundo tem acesso aos mesmos materiais, então você pode utilizar o que você tem acesso. Se você consegue comprar pela internet, ótimo, mas às vezes nem sempre também você consegue o mesmo produto. Então é bom, é legal a gente sempre usar criatividade e aquele material que às vezes você nunca achou que ia usar, de repente essa é a oportunidade, tá bom? Então veja que dessa forma também, utilizando esse aviamento para o lado de fora, você consegue um resultado muito legal. Como eu falei, se eu não tivesse essa opção, eu estaria fazendo essa opção aqui, ok? Então, esse é o escapulário, ele vai vir dessa forma aqui, né, sobre a túnica. E aqui vai colar dos bracinhos, ok? Nós temos também esse outro detalhe, ele é chamado escapulário também, vamos dizer, muito característico aí do São Bento, de Santo Antônio, também de São Francisco de Assis, só que o hábito deles é marrom. Então aqui a gente vai usar o preto. E eu quis fazer esse detalhe mais pontiagudo, né? Característico mesmo dos hábitos dos monges. Então aqui eu vou juntar essas duas partes, ok? Aqui eu tenho o direito da minha peça e aqui eu tenho o avesso. Então eu vou beijar direito com direito e vou casear essa extensão aqui, ó. Tá? Então, a hora que eu casear, ele vai ficar fechadinho dessa forma. A gente vai encaixar no pescoço através dessa abertura aqui. Esse detalhe eu também vou fazer o mesmo efeito que eu fiz ali no outro. Eu vou colar aquele aviamento dourado por dentro, para que por fora só veja aquelas voltinhas douradas, para acontecer da mesma forma, para se destacar. Preto com preto a gente acaba não vendo toda a composição, né? Todos os detalhes da peça. Então é legal você destacar esse detalhe para a gente observar que ele tá ali, né? Na peça compondo o hábito de São Bento. Se você tiver um aviamento dourado bem fininho e você conseguir aplicar aqui em volta, também vai ficar legal, tá bom? É algo assim bem discreto para não ficar muito cheio de dourado, mas é legal, né, ter para distinguir uma parte da outra. Os braços da mesma forma já estão prontos com a manga. Colei aqui o aviamento dourado, né, deixando o acabamento aqui na parte de trás, né, na parte que vai ficar em contato com o corpo. Então o corpo é basicamente essa finalização geral aqui.
Então eu vou dar uma adiantada aqui, né? Eu vou fazer esse detalhe pra gente poder finalizar com a colocação da cabeça e depois ainda nós temos a touca, tá? Bom, então agora a gente vai pra finalização do corpo. Coloquei o escapulário aqui no pescoço, né? Vou centralizar certinho e vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, nessa região para colagem do escapulário, para que ele fique então preso aí, não fique dançando para lá e para cá, né? Na parte de trás também a mesma coisa, passa um pouco de cola quente e cola. Então agora a gente vai colar esse segundo escapulário aqui. Como eu havia falado, eu fiz a costura da junção aqui, fiz pelo avesso para o direito ficar essa costura aqui mais disfarçada, né? Colei em toda a bordinha, voltinhas aqui dourado, tá bom? Então depois é só posicionar ele aqui na cabeça, centralizar, certo? A gente vai colar aqui e vai colar aqui na frente também. Passar um pouquinho de cola aqui e aqui também. Eu vou dar duas opções para vocês, aí vocês podem ver o que melhor encaixa aí no gosto de vocês, tá bom? Eu tenho aqui a touca de São Bento. É uma touca maior porque é uma touca que ela vai poder ser colocada na cabeça, né? Ou jogado lá atrás das costas, né? Do santinho. Esse é o molde, tá bom? Essa parte aqui a gente não vai casear, é a parte que vai ao redor do rosto. Então a gente vai casear toda essa volta aqui, ó, desde esse pedacinho até aqui em cima. Aqui fica sem caseado e a gente vai casear essa partezinha reta aqui, tudo pelo direito. A gente vai colar, a gente vai colocar aqui no santinho. Você pode finalizar o São Bento dessa forma, sem colocar a touca. Dá para ficar muito bem dessa forma. Aí vai de gosto pessoal. Você pode utilizar somente esse contexto ou você pode então optar pela colocação da touca. A gente vai pegar essa abertura aqui da touca, ó. A touca tá assim, né? O caseado tá aqui e a abertura aqui. Eu vou fazer isso, ó. Vou dobrar. Então a parte, o avesso do caseado, ele vai ficar para frente. E é dessa forma que a gente vai encaixar aqui, ó. Né, você vai até alinhar com a costura ali de baixo. Então é só ajeitar. Aqui eu vou passar um pingo de cola para colar essa parte, né, ali em cima do escapulário, bem centralizadinho, que vazou um pouquinho de cola. Vou tirar um pouquinho do excesso. Não vai aparecer, né, mas é bom a gente tirar. A barba vai ficar por cima. Eu vou dar um pinguinho de cola aqui também, ó, nessa região da gola aqui. Então, como eu estava falando, nós temos duas situações. Você vai poder deixar esse capuz jogado aqui para trás. Pela frente vai ficar mais ou menos isso, ó, ele caído aqui. Ou você vai poder colar na cabeça do santinho. Ajeitar ele ali na cabeça de São Bento e deixar com capuz. Nós encontramos aí no mercado hoje imagens que tem o capuz na cabeça de São Bento e tem as que não tem o capuz, tá bom? Então vamos deixar aí a gosto do cliente. O cliente escolhe.